Olá, sejam uma vez mais bem-vindos e bem-vindas a outra videoaula do projeto Oficinas de História. O nosso foco hoje é o uso de imagens como fontes para a produção do conhecimento histórico em sala de aula. Para fazer esta reflexão, temos como material de apoio o texto 4, que já foi disponibilizado para vocês na nossa sala de aula virtual no Google Classroom. Lá, vocês também encontrarão a terceira atividade avaliativa. A presença das imagens nas aulas de história não é uma novidade, especialmente no ensino fundamental. É comum que salas de aula do primeiro ao nono ano tenham suas paredes decoradas com cartazes, pôsteres e quadros com variadas imagens, como mapas, fotografias e desenhos. Também é muito comum que atividades de fixação de conteúdo e avaliações tragam questões que se utilizam de imagens. Os próprios livros didáticos, que são o principal recurso material a que temos acesso, está repleto de imagens que dialogam com os textos. O que precisamos nos perguntar é: como estou utilizando estas imagens? Qual o papel que elas cumprem na dinâmica da minha aula? Eu as estou usando como ilustração apenas ou como vetor de reflexão para os temas estudados? É justamente sobre as diferentes formas de uso das imagens e como nos apropriar delas na perspectiva de uma educação histórica, de uma aula que contribua para ajudar os estudantes a desenvolver as competências do pensar histórico. É sobre tudo isso que vamos discutir aqui. Vamos então ao nosso primeiro slide. O uso de imagens como forma de registro, representação e comunicação das experiências vividas e imaginadas é uma prática tão antiga quanto a própria humanidade. Desde a chamada pré-história, período anterior à invenção da escrita, os seres humanos produzem imagens. O mural de Liang Bulu Sipong, descoberto em uma caverna da Indonésia, datado de 43.900 anos atrás, é o mais antigo conjunto de imagens produzidas pelo homem que já foi localizado. Por todo o mundo, já foram encontrados registros muito antigos de imagens feitas pelos seres humanos. Não resta dúvida que a imagem é a mais antiga forma de expressão humana, a mais antiga e uma das mais eficientes. Ao longo da história, a imagem foi uma forma eficiente de comunicação usada por impérios, pelas religiões, pelos partidos políticos de direita e de esquerda, pelos movimentos sociais, pelos clubes de futebol. Os exemplos são inesgotáveis. As imagens são muito presentes nas nossas vidas. Elas têm um grande poder de influenciar a maneira como percebemos e compreendemos o mundo em que estamos inseridos. Justamente por serem assim tão presentes e importantes em nossas vidas, as imagens são um recurso relevante para a educação, especialmente para a educação de crianças e de jovens. Não é por acaso que os livros escolares das mais variadas disciplinas usam imagens como recurso para se comunicar com os estudantes. Livros de ciência, livros de língua portuguesa, livros de história são exemplos disso. As imagens estão muito presentes no cotidiano das nossas aulas, independente de nossa vontade. Assim, quando falamos sobre o uso de imagens nas aulas de história, a discussão não é sobre o usar ou não usar, mas como usar as imagens. Podemos tomá-las como meras ilustrações ou podemos dar um passo adiante, como propõe Eduardo Paiva. Nos diz Paiva: já não as tomamos como simples ilustrações, figuras, gravuras e desenhos que servem para deixar o texto mais colorido, menos pesado e mais chamativo para o pequeno leitor ou mesmo para o adulto.
A iconografia é tomada agora como registro histórico realizado por meio de ícones, de imagens pintadas, desenhadas, impressas ou imaginadas e ainda esculpidas, modeladas, talhadas, gravadas em material fotográfico e cinematográfico. São registros com os quais os historiadores e os professores de história devem estabelecer um diálogo contínuo. É preciso saber indagá-los e deles escutar as respostas. O trabalho com as imagens em sala de aula, como com qualquer outro tipo de fonte, demanda um exercício de problematização e de análise que ajude os estudantes a se apropriar de conceitos históricos e a compreender como o estudo de acontecimentos específicos do passado nos ajuda a compreender coisas mais gerais e importantes do nosso mundo presente. Por exemplo, como a escravidão de povos africanos praticada do século XV até o século XIX nos ajuda a entender o racismo que hoje existe no mundo. Para que possamos trabalhar com imagens em nossas aulas de história, numa perspectiva da educação histórica, é preciso considerar 3 princípios. Primeiro princípio: toda imagem é uma construção. Nenhuma imagem é cópia ou prova da realidade tal e qual ela é. Seja um desenho, uma pintura, uma fotografia, um vídeo, toda imagem é um recorte da realidade feito por quem a produziu. Segundo princípio: o trabalho com imagem em sala de aula precisa ser acompanhado de uma descrição verbal desta imagem. Ao contrário do que diz o senso comum, uma imagem não vale por 1000 palavras. Para ser entendida e trabalhada pelos estudantes em sala de aula, as imagens precisam vir acompanhadas das palavras que as insiram no contexto do tema em discussão e apontem os caminhos da reflexão. Terceiro princípio: assim como para entender um texto não basta apenas reconhecer as palavras nele contidas, para entender uma imagem é preciso ir além da identificação do que há nela. Em ambos os casos, texto e imagem, é preciso interpretar, é preciso investigar as ideias, motivações e objetivos que levaram à sua construção. A soma destes 3 princípios é que garante que possamos, de fato, compreender a imagem. Como eu escolho as imagens que vou levar para a sala de aula? Assim como outra fonte qualquer que eu leve para a sala de aula, é preciso considerar o nível de desenvolvimento dos estudantes. Uma imagem que pode ser adequada para uma turma do 4º ano pode ser simples demais para estudantes do 8º ano. Ao mesmo tempo que uma imagem boa para o 8º ano provavelmente será complexa demais para estudantes do 4º ano. É preciso considerar ainda as potencialidades e dificuldades de cada turma específica. E, por fim, é preciso considerar o tema que será objeto da aula. Feito isso, um segundo questionamento se faz necessário. O que precisa ser considerado quando eu trabalho com imagens? Procedência. É preciso que, ao escolher uma imagem para levar para a sala de aula, eu pesquise sua procedência e leve estas informações para os estudantes. Isso é importante para que eles compreendam que toda imagem tem uma origem, foi feita por alguém com alguma intenção. É importante que os estudantes entendam que as imagens não existem por si mesmas, que toda imagem tem um criador, um lugar e uma motivação para a sua criação. Tema. Toda imagem possui um tema, um assunto específico que seu criador quis comunicar. É necessário saber com precisão
qual é o tema da imagem que será levada para a sala de aula, para, a partir dela, fazer a conexão com o tema mais amplo da aula. Estrutura formal. Diz respeito ao suporte da imagem. É uma pintura? É uma fotografia? Se é uma pintura, qual a escola artística? Se é uma fotografia jornalística? É uma foto pessoal? Uma peça de propaganda? É uma imagem escura, clara, preto e branco ou colorida? É preciso situar o estudante sobre a estrutura formal da imagem, pois ela nos ajuda a entender as ideias nela contidas, assim como a análise das palavras escolhidas pelo autor nos ajuda a entender o texto. Simbolismo. O ápice da análise de uma imagem no campo da história é a compreensão dos seus significados, o que ela simboliza para seu autor e para a sociedade e o tempo em que ela foi produzida. É aqui que a ação interpretativa se faz presente de modo mais intenso. É aqui que devemos, junto com os estudantes, desvendar a iconologia, ou seja, a lógica da imagem. Podemos resumir isso tudo afirmando que, ao trabalhar com imagens nas aulas de história, precisamos realizar um exercício analítico dividido em duas partes complementares: análise iconográfica e análise iconológica. Ao fazer a análise de uma imagem, seja ela uma fotografia, um filme ou uma pintura, eu preciso iniciar por uma descrição densa e detalhada da imagem, dos elementos que a compõem. Eu inicio o exercício fazendo uma análise iconográfica. Concluída esta análise descritiva, eu passo para a análise interpretativa ou análise iconológica, por meio da qual eu vou explorar a realidade construída pela imagem, vou buscar compreender os sentidos daquela imagem. Vejamos um exemplo para entendermos melhor. Vejamos aqui duas imagens de um episódio recente que todos conhecemos: a prisão do ex-presidente Lula em 7 de abril de 2018. A primeira imagem foi veiculada na capa do jornal O Globo. A segunda imagem foi veiculada pelo Jornal do Brasil. Uma análise iconográfica aponta que ambas são fotografias. A primeira imagem é escura, enquanto a segunda imagem é clara. A primeira mostra um acúmulo de pessoas em um espaço apertado, a segunda mostra um acúmulo de pessoas num lugar amplo. Na primeira imagem, as pessoas têm semblantes mais fechados e sérios. Na segunda, elas têm semblantes mais leves e descontraídos. A segunda imagem está em plano linear, com as pessoas em posição perpendicular ao chão. A primeira imagem põe as pessoas num plano inclinado em relação ao chão. A partir dessa descrição, temos os elementos para fazer uma análise iconológica. Ao trazer uma cena escura, com pessoas apertadas num lugar pequeno, de semblantes sérios, num plano inclinado, que indica desequilíbrio e tumulto, a primeira imagem busca simbolizar a derrota e vergonha de um líder que não tem escolhas e é capturado. Daí o título, Lula preso, no qual o sujeito é passivo, sofre a ação. A segunda imagem, em plano aberto, claro, com plano linear, expressões de alegria, busca simbolizar a força de um líder ainda de pé e popular, que pode escolher resistir, mas que optou por ser preso. Daí o título Lula se entrega, na qual o sujeito é ativo, ele realiza a ação. A questão aqui não é saber qual imagem retrata melhor a realidade, mas entender que toda imagem é uma construção a partir da realidade. Essas duas imagens são legítimas e viáveis
porque expressam as interpretações de seus autores sobre o episódio em questão, no caso, a prisão do ex-presidente Lula. Isso nos leva a concluir com bastante clareza que toda imagem é uma construção. Agora que compreendemos melhor como as imagens podem ser tomadas como fontes para uma análise histórica da realidade, vejamos um exemplo de um plano de aula que usa imagens como recurso didático. O tema da aula é Escravidão e Resistência na Roma Antiga. O seu objetivo geral é caracterizar a escravidão na Roma Antiga, destacando os seguintes aspectos: origem dos escravos e status dos escravos. Há ainda objetivos específicos. São eles: levar os estudantes à compreensão de que a força da revolta liderada por Espartacus estava não apenas na habilidade de luta, mas, sobretudo, na colaboração entre escravos e pessoas pobres e livres com diferentes habilidades e competências. Discutir com os estudantes a importância de somar diferentes habilidades e competências para solucionar problemas e desafios que enfrentamos hoje. A metodologia usada será exercício comparativo de imagens com temas antigos e contemporâneos que relacionem passado e presente. Relacionamento entre imagens e texto. A aula tem início com a exibição das imagens para a turma. À medida que eu vou mostrando as imagens, eu estimulo a turma a descrever o que eles estão vendo. Peço a eles que me digam o que há em cada imagem, se eles reconhecem o que estão vendo, se sabem dizer de que época e cada imagem e assim por diante. Com isso, eu chamo o estudante para a reflexão, pedindo a ele que compartilhe os conhecimentos que já possui, demonstrando que estes conhecimentos iniciais que eles trazem consigo são valiosos. Ainda nesse primeiro momento, concluída a contribuição inicial da turma, eu retomo cada imagem acrescentando outras informações que complementam aquelas já trazidas pelos estudantes e fecham a fase de descrição, concluindo a análise descritiva das imagens. A imagem 1 é uma foto de uma luta do Ultimate Fight Championship, o UFC, publicada no caderno de esportes do jornal New York Times no dia 20 de maio de 2018. As lutas do UFC são uma das formas mais populares de diversão esportiva da atualidade. A segunda imagem é uma obra do pintor francês Jean-Léo Gérôme, de 1872. Na cena, um gladiador romano da antiguidade, vitorioso em sua luta, espera o veredito da plateia para saber se tira ou poupa a vida do oponente derrotado. O título do quadro é Pollice Verso, polegar para baixo, em latim, que era o gesto indicativo de que o vencedor deveria tirar a vida do vencido. O fato desta cena ter sido pintada centenas de anos depois do fim das lutas de gladiadores indica a importância dessa prática para a história humana. A terceira imagem é uma visão panorâmica da arena de luta do Madison Square Garden, famosa casa de espetáculos da cidade de Nova York. Além de luta do UFC, esta casa abriga eventos de música, teatro e basquete. Essa imagem é também parte da matéria sobre as lutas do UFC publicada no New York Times em maio de 2018. A quarta imagem é um desenho do Coliseu Romano feita a partir das descobertas dos arqueólogos e historiadores sobre como era a arquitetura da cidade de Roma no século II. Assim como o Madison Square Garden, o Coliseu era uma casa de espetáculos, onde o público se sentava em volta de uma arena circular
para apreciar as lutas como um show. Na Roma antiga como hoje, as lutas são eventos de diversão e lazer e um negócio que movimenta muito dinheiro. Há, contudo, uma diferença importante entre os gladiadores romanos e os lutadores de MMA. Os primeiros eram homens e mulheres escravizados, capturados nas guerras de expansão do Império Romano. Os lutadores atuais são atletas, homens e mulheres livres. Feita a discussão das imagens, é preciso ligá-las ao tema geral da aula, a escravidão na Roma antiga. Fazemos isso por meio de uma série de questões que provoquem a turma a refletir sobre a escravidão de um modo geral e sobre a escravidão romana em particular. Uma vez concluído este desenvolvimento da problematização, é o momento de entrar com o texto, mais especificamente de fazer a relação entre as imagens e o texto do livro didático. A opção foi por trabalhar com um trecho do livro do filósofo grego Plutarco, que está em um box do livro didático adotado pela escola. Este texto fala sobre a revolta de Espartacus, um dos episódios mais conhecidos da resistência contra a escravidão na Roma antiga, no qual, sob a liderança de um escravo gladiador, centenas de escravos que desempenhavam diversas atividades se unem para escapar do cativeiro. Feita a leitura do texto, é o momento de levantar sobre ele uma problematização que ajude a turma a refletir sobre o que foi lido. Nesta proposta de aula, é fundamental que a todo instante estejamos trazendo os estudantes para exercícios de reflexão, que estejamos estimulando-os a pensar, a desenvolver ideias, a compreender o que está sendo discutido na sala de aula. Ao final da aula, é preciso passar uma atividade que estimule os estudantes a seguir pensando e pesquisando sobre o assunto, para que eles possam seguir se conectando com os assuntos da aula de história, mesmo fora da escola. Por fim, resta perguntar: quais os ganhos do uso de imagens nas aulas de história? Exercitar competências para a leitura de imagens, estimular a capacidade interpretativa da criança, fornecer mais elementos e maior concretude ao tema estudado, exercitar a elaboração oral e escrita. São estes os ganhos do uso de imagens como material didático para as aulas de história no ensino fundamental. E assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Nos vemos novamente no nosso próximo encontro virtual.